Estou iniciando uma nova série que eu vou utilizar. Farei circuitos com LT Spice. Eu já tenho até no meu canal um curso de LT Spice, mas a versão mais antiga. Em 2004, nessa versão agora, eu acredito que mudou, né, o responsável por essa versão. Essa versão tá muito bacana, né? Essa é a versão aqui que eu vou iniciar com essa versão, olha lá. Versão 64, né? X64, 2004.0.12. Então, a versão de 2024. Tá muito boa essa versão aqui do LT Spice. Então, eu vou começar a falar sobre circuitos, projetos que usando o LT Spice, né? Para explicar aplicações, né? E eu quero começar com uma aplicação, vou explicar aqui brevemente até uma história. Assim, eu trabalho numa empresa que nós temos filtros de harmônica, né? Nós trabalhamos com retificadores de potência. Potência quer dizer assim, uma linha de 40 MVA, né? Só uma linha de retificação, é um processo de eletrólise, então a corrente é altíssima, né? Mais ou menos 92 mil amperes aí para um barramento de uns 300 e poucos volts, ok? Então, para ter uma ideia, então é violento, ok? Então é inerente, né, desse tipo de carga, né, desse tipo de equipamento gerar distorções de harmônicas, né? Então eu acredito que eu vou usar mais do que um vídeo para explicar sobre filtros de harmônica, sobre o conceito das distorções e sobre filtros de harmônica, fazer alguma coisa mais especial nesse assunto, ok? Então, assim, eu quero começar explicando assim sobre as cargas das indústrias, as cargas industriais, ok? Assim, nós temos aí o grid, né, a parte de concessionário, fornecimento de energia elétrica, nós temos as linhas de transmissões e nós temos impedâncias, ok? E aqui vamos supor que é a indústria que eu trabalho. A indústria que eu trabalho, ela contém cargas não lineares e cargas lineares. O que são cargas lineares? O potencial varia, né, conforme o sistema trifásico, é uma senoide, né, apenas defasado de 120 graus entre elas, mas uma carga linear, ela também tem a corrente no mesmo formato, né, do que a variação do potencial. Quer dizer, uma variação senoidal, ela pode ter defasagens, mas ela é totalmente senoidal, pura também. Isso é uma carga linear, né? Cargas resistivas, motores. Eu posso ter defasagens entre correntes e tensões, mas elas não modificam, né, o formato, né? Elas não deformam a forma de onda, ok? A senoide. Mas se eu tenho cargas não lineares, né, então são circuitos que vão chavear, né, vão disparar com potências elevadas, né? De repente eu tenho uma tensão subindo e eu não tenho nenhuma corrente, daqui a pouco houve um disparo, né? Um chaveamento para uma carga, né? Uma corrente altíssima. Isso são cargas não lineares, né? E onde eu trabalho tem esses retificadores de alta potência, tem inversores, né? Inversores pequenos ou inversores maiores, né? Aí depende as distorções que vão criar, mas eles têm, porque os inversores têm retificadores internamente deles, né, para criar o barramento DC e o próprio chaveamento também do inverter, né, para criar. Mas isso aí, são chaveamentos, são tudo cargas não lineares. Uma OPS, né, uma OPS também, ela tem a parte do retificador, né, depois ela tem a parte para criar novamente o inverter também nela. Então assim, isso são exemplos de cargas não lineares. Essas cargas elas deformam, então é inerente delas, né? Então existe distorções, né, de corrente que acontece devido a esses chaveamentos. Então, dependendo do ponto de alimentação, né, onde eu estou aqui ligado na minha linha de transmissão, o que acontece, esse tipo de carga, ela deforma assim, olha, fica tudo distorcida. Então eu deformo as formas de ondas, né? E aqui comigo, em paralelo aqui, eu tenho outros consumidores, então eu não posso deixar isso aqui no grid, né? Ok? Então existem normas, existem limites dessas deformações. Então normalmente, que nem nós na indústria que eu trabalho, como são cargas pesadas, as distorções são fortes, então a gente é obrigado a usar filtros de harmônicas, né? Então para isso, né? Então a gente tem que usar filtros para poder suavizar isso, né? Tirar toda essa deformação, ok? Então essa é a ideia. Então eu quero mostrar como que eu posso verificar um projeto de um filtro, verificar qual é a ordem que ele trabalha, qual é a sintonia, né? E explicar tudo isso, mas explicando aqui a necessidade primeiro. Então eu não posso
criar essas deformações, tem limites por normas, porque outros usuários estão ligados nesse ponto e isso pode trazer muitos inconvenientes, aquecimentos indevidos, né? Funcionamentos indevidos também, né? Na parte fica descontrolada, então as harmônicas podem prejudicar muito, né? Até dentro da minha própria indústria aqui, né? Onde eu trabalho, ou nos vizinhos que usam do mesmo ponto, então eu não posso deixar isso aqui e entregar isso, tem norma para isso. Então nós temos que usar muitas vezes os filtros de harmônicas. Então para entender isso, para entender bem isso, né, eu comprei, né, a versão lá do MATLAB. Então o MATLAB tem o Simulink, mas ele tem os módulos que são pagos, né, que é o Scenscape, a parte do Electrical. E justamente eu comprei essa parte uma época porque eu queria estudar bem esses filtros de harmônicas, né? Então eu comprei, justamente essa parte aqui é um help, né? Lá tinha aplicações de filtros de harmônicas que eu estava estudando e eu peguei o help e aqui o help explica no próprio help do MATLAB ali no Scenscape, né? Esse módulo de filtros de harmônica trifásico, ele vem com toda a teoria e ele explica alguns tipos de filtros, né? Então eu vou falar desse primeiro aqui, que é um filtro, é um RLC, né? É um RLC em série, que é um filtro de sintonia única. Significa, né, que ele vai estar sintonizado em uma única sintonia, né? Ele vai dissipar ali as distorções de harmônica numa determinada frequência. Então uma frequência única, então uma sintonia única, né? Tá? Nós vamos vou mostrar isso. Então assim, explicando a história, né, baseado nisso, eu peguei aqui, ele mostra as fórmulas, então ele vem aqui explicando o de sintonia única, né? O filtro de sintonia única, ele vem e coloca as fórmulas, então eu só quero, daí eu vou mudar para cá, para o material que eu criei, né? Ok? Eu peguei aqui, eu criei as mesmas fórmulas, eu apenas deduzi algumas outras, mas só estou dizendo que eu não criei nada, isso aqui é apenas um estudo feito a partir desse help, né, do filtro de harmônica, onde eu tirei todas as fórmulas, então isso tudo vai estar disponibilizado, né, no meu repositório aí, conforme na descrição do vídeo. Essas fórmulas, eu criei uma planilha para facilitar, mas aqui explica tudo. Então aqui tá as siglas, né, de tudo que vai ser usado aqui nas fórmulas, né, que nem o F0 é a frequência fundamental, no caso 60 Hz, o FN já é a frequência de sintonia. Eu vou criar, porque daí eu vou trazer isso. O MATLAB é um software pago, né, esse módulo é pago, então eu vou levar isso pro LT Spice, né, que é um software muito bom, gratuito, então a gente vai tentar fazer esse aprendizado, né, ver esse comportamento tudo no LT Spice. Essa é a ideia dessa série. Então aqui, olha, eu tenho todas as nomenclaturas que serão usadas aqui nas fórmulas, né? Ok? Então tudo isso veio ali desse help do MATLAB ali, ok? Então eu vou mostrar um exemplo e depois eu vou explicando para vocês aqui, conforme talvez vai ser mais do que um vídeo, né, para explicar em detalhes sobre esses filtros de harmônica. Então assim, eu quero só mostrando aqui vou mostrar o LT Spice, né? Então essa é a nova versão do LT Spice, a versão 2024, vou usar essa versão que está muito boa, essa versão, ok? É um software gratuito. Então eu vou só começar a explicar um pouco aqui sobre distorção, né? Vamos supor aqui, ó, montei um circuito aqui que eu tenho uma fonte de alimentação 440 volts aqui, né? RMS 440 volts, então aqui eu tenho vezes raiz 2 para chegar no valor de pico, ele é 60 Hz, ok? Eu coloquei em série com ele uma senoide também, só que a amplitude bem menor e para 420 Hz, ok? E uma defasagem de 40 graus, porque eu quero só mostrar para vocês, dar um exemplo para vocês, que brevemente aqui, qual é o efeito, né? Quando eu tenho umas distorções e elas distorcem, são sinais periódicos distorcidos. Então se eu aplicar a série de Fourier, né, eu tenho uma série trigonométrica de senos e cossenos que vão representar aquelas distorções, né, vai representar. Então aqui eu só estou apresentando para vocês um resumo, né, se eu tivesse aplicado uma série de Fourier, eu somente tenho distorções em 420 Hz, ok? Então
Eu tenho um filtro aqui, que é o mesmo filtro que nós vamos estar trabalhando nele melhor em outra aplicação, mas só um breve. Então, nesse momento aqui, eu tô com ele morto aqui, porque eu tô com os dois extremos aterrados, e só para vocês verem o sinal. Então, eu vou dar uma simulada aqui, ó. Vou simular para vocês verem. Então, o que acontece? Olha, eu tenho aqui só pegando só a diferença de potencial entre minha senoide normalmente pura, né, que eu tenho. Ela tá bonitinha, isso é o meu 440. Agora eu tenho a minha carga, né? Tá gerando um tipo de harmônica na sétima harmônica, quer dizer, 7 vezes a frequência base, então dá 420 Hz. É isso que está gerando. Olha só o sinal que está me gerando, a deformação que acontece, ok? Se eu clicar 2 vezes aqui, vocês vai ficar só. Olha como deformou, olha como o meu equipamento que cria, né, as distorções, como deformou. Então, se eu não tenho o filtro ligado, né? Se eu pegar o outro lado da linha aqui, ó, só tenho uma impedância aqui, né? Os valores absolutos aqui não importa agora, só para ver só as formas de onda. Se eu pegar desse lado aqui, olha, eu estou pegando esse lado, eu tenho ainda, né, as deformações, ok? Então, se eu for aplicar um filtro sintonizado de sintonia única para 420 Hz, né, para a sétima harmônica, o que eu vou, se eu conectar ele aqui, olha, ok? Se eu conectar e ligar, ativar, olha o que aconteceu naquele ponto, né, na linha. Olha como é que eu consegui dar uma recuperada boa, né, aplicando um filtro de harmônica, né? E nós veremos como que eu calculo, quais são todas as formas envolvidas. Então esse primeiro vídeo é só uma apresentação do que nós veremos. Então nós veremos se eu tenho um projeto de um filtro de harmônica, né, como é que eu confiro quais são a ordem, que harmônica, que filtro, vou ver a característica da impedância, né, caindo exatamente no ponto de sintonia, e explicar. Então isso aqui é uma explicação desse contexto, por que eu quero passar isso mais detalhado, porque técnicos que trabalham comigo lá, eu não tenho às vezes a oportunidade de estar explicando para todo mundo o detalhe, mas se eu fizer um vídeo assim, vai ficar disponível para quem tem interesse, sendo quem trabalha comigo, quem trabalha em outro lugar que aplica, ou quem quer estudar sobre filtros de harmônica. Então esse é uma introdução, eu vou fazer mais alguns vídeos na sequência, não sei quantos, mas para cobrir bem esse assunto. Agradeço a atenção, obrigado.